Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do verso 32. Amém? Diz assim: viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali, encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego quer dizer Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior da casa. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomou-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Amém e amém. A gente conhece a história do texto de Atos. Começa lá com Jesus dando a instrução para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Vocês vão Judeia, Samaria, vão partir de Jerusalém até os confins da terra. Vocês vão chegar em todos os lugares. E aí foi assunto aos céus. Pedro e os outros apóstolos começaram a fazer aquilo que o seu mestre mandou. Começou a pregar a palavra, a começar de onde estavam. Começou a pregar. Pedro no capítulo 2 fez isso. O Estevão no capítulo 7 fez isso. O Filipe fez isso no capítulo 8. Jesus prega para Paulo no capítulo 9. E aí vai, né? A pregação do evangelho começa acontecendo no livro de Atos. Chega no capítulo 9, Lucas retrata a história de Saulo de Tarso. No capítulo 1 até no versículo 1 do capítulo 9 de Atos, até o versículo 31, Lucas fala de Paulo, da conversão, do encontro dele com Jesus, quando Ananias é enviado por Jesus até Paulo. Do versículo 1 até o versículo 31, Lucas está falando de Paulo. Abruptamente, de repente, ele pula para o versículo 32 e fala de Pedro. Até o capítulo 9, ele vem falando de Pedro, os feitos. Capítulo 9 começa a falar do Paulo. No verso 32, ele muda para falar de Pedro. Fala de Pedro nos capítulos 9, 10 e 11 e 12. Depois volta a falar de Paulo no capítulo 13, aí esquece Pedro. Pedro volta a ser citado lá pelo capítulo 15, mas só. Aqui nessa troca abrupta que Lucas faz de Paulo para Pedro, ele traz algumas lições para a gente. O evangelho estava sendo anunciado conforme o Senhor Jesus havia orientado aos seus discípulos, de Jerusalém, Judeia, Samaria, e nesse momento estava indo para Lida, estava indo para Sarona, estava indo para Jope, chegando nos locais mais distantes. Se você conhece o mapa lá, você vai ver que essas cidades já saem mais do centro e vão
para a costa, vão para a parte praiana, por assim dizer. O evangelho estava sendo propagado em outros lugares. Tanto é que o texto vai dizer no versículo 32 que Pedro vai por todas as partes e os santos já estão lá. Ou seja, o evangelho já havia sido pregado naquele lugar. O que eu quero falar com isso? É que esses santos homens de Deus, eles estavam obedecendo à voz do seu mestre e seguindo o exemplo perfeito em sua vida. Eles estavam seguindo o exemplo perfeito. Até chegar capítulo 13, versículo 1, quando Lucas volta a falar do Paulo, ele vai citar 3 histórias. Do 9, 32 até 13, 1, vai falar de 3 histórias. Primeiro, a história de um milagre duplo. Esse que nós lemos agora. A cura de Enéas, que não é aquele Enéas, né? Meu nome é Enéas. Não, não é esse. Não é, é outro Enéas. E também da ressurreição de Dorcas. Aí, no capítulo 10, vai falar sobre a conversão do Cornélio. Isso aqui fala muito, gente, para cada um de nós. E no capítulo 11, 12, ele vai falar sobre como Pedro saiu da prisão e tal, toda aquela história que a gente também já sabe. Hoje, a gente vai se deter na primeira história que Lucas relata. Capítulo 9, versículo 32 até o versículo 42. E o que é que o discípulo que viveu como o seu mestre, que seguiu o exemplo perfeito, tem para nos ensinar, enquanto seguidor do exemplo perfeito? É isso que eu quero conversar com você nesta noite, nos próximos minutos. O que eu aprendo com Pedro aqui, enquanto seguidor do exemplo perfeito? Primeiro, ele tinha zelo pelas pessoas. Versículos 32 e 33 vai falar assim, ó. Pedro, viajando por toda parte, foi visitar os santos que viviam em Lida, em outro lugar. Ali encontrou o paralítico chamado Enéas, que estava acamado havia 8 anos. Pedro, seguindo o exemplo perfeito de Jesus, ele zelava, ele se preocupava com as pessoas. Ele não ficava fechado na sua igreja, no seu mundo, nos seus projetos, não. Ele viajava, ele ia por vários lugares, ele ia acompanhar como estavam vivendo os santos. Aqui eu descubro que, enquanto seguidor de um exemplo perfeito, Pedro, ele se envolvia com as pessoas, se relacionava com as pessoas. Ele não ficava fechado no seu mundo, ele fazia questão de valorizar os bons relacionamentos. Meu povo, não basta pregar para as pessoas, nós temos que caminhar junto com elas. Tem uma frase que eu costumo falar para a educação, que diz assim: ninguém se importa o quanto você sabe. Você pode ser PhD, você pode ser médico, você pode ser o que for. Ninguém se importa o quanto você sabe, até saber o quanto você se importa. Quando a pessoa sabe que você quer o bem dela, que você está disposto a investir a sua vida para que ela seja abençoada, para contribuir, para ajudar, para caminhar juntos, aí sim você ganhou a pessoa. Pedro sabia disso. Sabia tanto, primeiro, porque ele olhou para o exemplo perfeito, que era assim que Jesus fazia, ou não? Não precisava passar por Samaria para onde eles iam. Mas o texto vai dizer, era necessário passar por Samaria. João capítulo 4. Por quê? Porque tinha uma mulher que precisava de relacionamentos fiéis e verdadeiros. Pedro, talvez se lembrando da história do seu mestre, ele vai também até onde os santos estão, porque entende o valor de um relacionamento. Ele zelava pelas pessoas, Pedro se preocupava com as pessoas, ele andava por todas as partes, visitando, ajudando, até que encontra, por exemplo, aqui, um certo homem chamado Enéas, que precisava de ajuda, sim ou não? 8 anos acamado, cara, precisava de uma cura, precisava de uma ajuda, e Pedro, olhando para o exemplo perfeito,
imaginando e lembrando do que Cristo já havia feito na sua frente, ele fez o mesmo, se envolveu com as pessoas. E por que, pastor, que muitos de nós não queremos fazer, pastor? Porque dá trabalho, gente, dá trabalho. Relacionar com as pessoas, ainda mais aquelas pessoas meio coisadas, né? É difícil, é ruim. Se for só com as pessoas legais e bacana, que gosta da gente, que gosta do que a gente gosta, é massa. Mas aquelas pessoas meio enjoadas, hein? Aqueles trigo meio enjoado, né? Dá trabalho. Mas cá para nós, é nossa missão também. É nossa missão também. Jesus saía da sua zona de conforto porque entendia a necessidade de se relacionar com as pessoas. Pedro também, cara. Pedro saiu, foi até Lida, foi até outras cidades, caminhar com os santos, conhecer os santos. O envolvimento com as pessoas é indispensável se você quer seguir o exemplo perfeito. Primeiro, o Pedro, ele nos ensina que ter zelo, cuidar, se preocupar, se relacionar com as pessoas é indispensável. Segundo, ele vai reconhecer o senhorio de Cristo. Preste atenção, versículo 34 e 35 diz assim, ó. Disse-lhe Pedro, Enéas, é Jesus Cristo que te cura, meu chapa. 35, todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Lá no versículo 40, só para a gente não passar batido, Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois se ajoelhou, orou, voltando para a mulher e disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e olhou, viu Pedro e se sentou. Pedro orou aqui, certo? Segunda lição que eu descubro, que Pedro me ensina, é que se eu quero seguir o exemplo perfeito, eu tenho que reconhecer o senhorio do meu Senhor. Jesus Cristo é maior do que a minha eloquência, do que a minha capacidade, do que a minha beleza, do que meus olhos verdes. Serve de nada, porque Ele é o maior de todos. Versículo 34, eu acho sensacional, que ele fala, Enéas, cara, tu vai ser curado, certo? Mas é Jesus que vai te curar. O apóstolo Pedro, o irmão Pedro, ele não usou a cura de Enéas para se exaltar, para melhorar o seu ministério, não. Ele poderia. Hoje, culto de cura. Venha que vai ser bênção. Ministério do Pedrão, cura e libertação. Não, ele não fez isso não. Muito pelo contrário. Enéas, não sou eu, cara. É Jesus que vai te curar. Jesus é que é o Todo-Poderoso, que traz cura, libertação, restauração para as pessoas. Pedro ensina isso para mim. Mas a gente quer se exaltar muitas vezes. Ah, mas eu preguei, quantas pessoas se converteram? Ah, mas eu preguei, o pessoal começou a rir, e daí? Ah, mas eu preguei, o pessoal começou a chorar, e daí? O Espírito Santo está na vida dele, está na vida dela. Se tiver, é através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não sou eu, não é você. A gente quer se exaltar, cara. A gente quer jogar confete sobre nós, fazer festa sobre o meu ministério, sobre o que eu sei fazer, sobre o que eu quero fazer. Pedro me ensina aqui que a cura tem um propósito, não é para se exaltar, não é para exaltar o pregador, que a pregação tem um propósito, não é para exaltar o ministério de A ou B. O propósito é levar o povo a glorificar o nome do Senhor. Nunca esqueça disso. Versículo 35, todos os que viviam em Lida e Sarona viram e se converteram ao Senhor. Não foi a Pedro não, não foi ao ministério do Pedro não, foi ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré.
O propósito do milagre é a salvação, é Senhor ser glorificado. A gente quer lançar luz à cura, quer lançar luz à libertação. Isso é bênção demais, gente. Mas se houver cura e não houver libertação, se houver cura e não houver salvação, o Senhor não foi glorificado. E o propósito é que Ele seja exaltado. Preste atenção. Daqui a pouco eu vou para a rodoviária, certo? Voltar para Fortaleza. Daqui a pouco. Eu chegar bem por ali, vai ter uma placa. Rodoviária. Para cá. Aí eu quero ir para a rodoviária e vou parar na placa. Eu vou conseguir pegar o meu ônibus lá? Vou. Por quê? Porque a placa não é a rodoviária. A placa indica, mostra, me leva para. A cura, a libertação, não é a salvação, não é Jesus Cristo, mas aponta para Ele. Não adianta eu parar na salvação, ou na libertação, na cura, eu parar no milagre, porque milagre é bênção, mas não é o fim, não é o propósito, mas aponta para Jesus. Eu aprendo com isso, que não sou eu, por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, por mais que eu dobre, por mais que eu ore, por mais que eu me... Pedro, para curar a Tábita, ele orou, diz o texto. Ele ora. Ele não vai de qualquer jeito. O texto, ele manda a negada sair, se ajoelha e ora. Depois que ele ora, ele fala, mulher, pode se levantar. É o senhorio de Cristo que faz a diferença na vida das pessoas. E não na minha. E não a minha vida. E não o meu senhorio. E não a minha eloquência. Olha o que é que vai dizer Lucas capítulo 5, versículo 24. Deixa eu ir para o 17, vai lá. Lucas, capítulo 5, verso 17. Eu vou para o 24, mas eu vou explicar o que é a história aqui, tá? Ele estava com uns fariseus lá, o mestre da lei, estava conversando e tal. E aí chegou um camarada enfermo, tentou entrar, não conseguiu, estava uma multidão. Aí os amigos conseguiram levar aquele homem até Jesus. De algum jeito conseguiu chegar lá até Jesus, certo? Na cobertura tinha um espaço, desceram Jesus e tal. Aí Jesus cura esse homem por causa da fé e tudo mais. Chega no 24, depois da cura, Lucas capítulo 5, verso 24. Mas que vocês saibam, 23. O que é mais fácil então? Começaram a questionar, como é que esse cara pensa que é quem para curar, para perdoar o pecado desse camarada? Ele pensa que é quem? Aí no 23, tá bom, o que é mais fácil? Falar, os teus pecados estão perdoados ou levante e anda? Ao 24, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. Para que foi que ele curou o paralítico? Versículo 24, o começo, como é que começa aí? Para que vocês saibam que o Filho do Homem é que tem autoridade. Não é para que as pessoas venham me aplaudir, não. O propósito aqui é que Deus seja glorificado através do milagre. Pedro me ensina, se eu desejo seguir o exemplo perfeito, que eu tenho que ter zelo pelas pessoas, mas que eu também devo reconhecer o senhorio de Jesus Cristo de Nazaré. Cara, que fantástico aqui. Olha que fantástico. João capítulo 5. Eu vou ler o texto aqui. João capítulo 5, versículo 8. Olha que fantástico. João capítulo 5, versículo 8. Então Jesus disse, levante-se, pegue a sua cama e ande.
Jesus fez diante dos seus discípulos. Chegou a hora, Pedrão, agora é contigo. Ele está com Enéas, e ele fala o quê? Versículo 34, de Atos 9, Jesus te cura, levanta-te, toma a tua cama, arruma a tua cama, pega a tua... Igual, cara. Ele seguia o exemplo perfeito. Ele sabia, porque ele tinha visto o seu mestre fazer. Ele seguia, e a gente quer inventar às vezes. Eu quero fazer do meu jeito, mas já tem uma direção. O poder é de Deus, não é seu e não é meu. Outra coisa que eu descubro aqui, quando Pedro segue o exemplo perfeito, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que ele aprende a ser submisso. E o texto vai falar de uma mulher, já no segundo milagre, que também era muito submissa. E eu vou explicar para você. Atos capítulo 9, versículo 36, até versículo 39, vai falar de Dorcas. Atos 9, 36, diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, ou Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os homens... 39. Pedro foi com eles e chegou lá, viu as viúvas rodearam, chorando, mostrando os vestidos que ela havia feito, e tal, e tal, e tal. Ser submisso é uma marca, é uma lição que eu aprendo do Pedro nesse contexto. E ser submisso, só para a gente tentar compreender, submisso é no sentido de estar debaixo, debaixo. De quê? Misso. De uma missão. Estamos debaixo da missão de Deus. E nós precisamos valorizar isso. Enquanto servos, nós precisamos viver uma vida de servo. Pedro, Dorcas, na verdade, ela vivia para servir. As viúvas estavam chorando, pranteando e mostrando os vestidos. Não sei se levaram para lá, acho que não. Talvez estivessem vestidos. O texto não é claro, né? Se ela está mostrando as roupas que ela tinha feito ou se estava vestida. Olha, essa aqui foi Dorcas que fez. Olha que maravilha, olha que coisa linda. Ela servia demais, dava esmolas, ajudava. Diz aqui o verso 39, né? Mostrava os vestidos e as outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Servir é maravilhoso, mas quando eu olho para Marcos capítulo 10, aí eu vejo de onde é que esses irmãos tiram essa disposição para servir tão lindamente, sei lá. Marcos, vamos lá, Marcos capítulo 10, versículo 43, Marcos 10, 43, olha o que é que o texto vai falar, negrada. 10, né? 43. Não será assim entre vocês, o contrário. Quem quiser tornar-se importante, entre vocês deverá ser servo. Já tem uma lição do nosso Senhor para os seus apóstolos, seus discípulos. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Olha que lição. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir em resgate de muitos. Pedro entendia isso e saiu visitando o pessoal, porque entendia que o servir não era do seu jeito, era de como Deus queria. Dorcas aqui, da mesma forma, servia com muita alegria. E Marcos, no capítulo 10, versículo 45, que nós lemos agora, resume a missão
do Senhor, se eu estou debaixo da missão de Deus, eu tenho que servir. 45 de Marcos 10, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Essa é a missão do Senhor. Se nós cremos no poder de Deus, se nós cremos no Filho de Deus, nós precisamos estar debaixo dessa missão também, seguindo o exemplo perfeito. E como é que eu vou fazer isso, pastor? Com humildade. Humildade. João capítulo 13, vai lá. Vamos lá, João capítulo 13, versículos 13. Assim levantou-se, 5 e 6. 4, 5 e 6. João capítulo 13. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro e lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Olha como era humilhante a situação, cara. A ponto do Pedro falar negativo, versículo 9, eu acho. Versículo 8. Não, nunca lavará os meus pés. Era humilhante, era algo cruel. Mas tem um negócio aqui nesse texto que me deixa mais encantado. Primeiro que era humilhante. Não era simplesmente passar bombril nos pés, bombril não, lavar os pés de qualquer jeito, não. Era lavar de verdade. Afinal de contas, eles andavam ou descalço, ou com sandália. Era sujo os pés dos caras, era sujo mesmo. Então ele tinha que lavar os pés, mas lavar de verdade. Não era só molhar, não, era lavar. Isso já era humilhante. Mas vocês sabiam que nesse contexto aqui vai falar que o nosso Senhor lavou pés? Não vai falar isso, mas eu vou dizer, e vai falar o que eu vou dizer mais na frente. Ele lavou pés imundos, é lógico, eu acho que é lógico, não está dizendo, mas eu acho que sim. Fedorentos, ora, se hoje é fedorento, mas não é antigamente, né? Hoje não é não? Hoje não é não, hoje não é não. Mas deixa eu falar uma coisa para tu. Além de ser pés fedorento, sujo, além de tudo isso, que já seria cruel, presta atenção aqui. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Inclusive, de Judas Iscariotes, cara. Meu Deus. E a gente acha ruim quando o pastor não sorri para mim. Não deu um sorriso. Tu acredita que ele não deu um sorriso? Ele não respondeu a minha mensagem no WhatsApp. Desde ontem que eu falei com ele até hoje, ele não me diz nada. Meu povo, ei, se a gente quer seguir o exemplo perfeito, nós temos que olhar para ele. Não é seguir do meu jeito, não. É olhar para a humildade dele, para a maneira dele, como ele vivia, querendo e desejando ser igual a ele. Dorcas servia, e olha o quanto ela era querida pelas pessoas. Se você deseja seguir o exemplo perfeito, você deve viver essencialmente como um servo. A gente quer muito ser servido. Aliás, o desejo de muitos na igreja é ser líder, não para servir, mas para ser servido. Meu povo, vocês não entenderam não que é invertido? No reino de Deus é diferente. Marcos capítulo 10 me diz que é invertido o negócio. Faz o dever de casa. Marcos 10, 43, 44, 45. Quer ser o primeiro? Seja o último. Ei, olha para mim que eu vim para servir, rapaz. Então serve também. Isso é ser submisso. E não querer, eu quero ser líder porque, cara, vai ser massa demais, ó, doido. Todo mundo me servindo. Ser cristão é viver
essencialmente como servo. E 4, o que que eu aprendo com Pedro? Quando eu olho ele seguindo o exemplo perfeito. Versículos 40, 41 e 42. Diz assim, Atos, capítulo 9, 40, 41 e 42. Diz assim, ó. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Sabe o que eu descubro aqui com Pedro? Que para seguir o exemplo perfeito, eu preciso ter espiritualidade. Mas é uma espiritualidade. Qual é o termo que eu vou usar? Deixa eu ver aqui. Eu vou usar uma espiritualidade saudável. Saudável. Pedro poderia. Chama a negada aí para filmar que eu vou fazer um negócio grande agora. Chama aí, meu chapa. Pode botar no ar, ao vivo, live. No TikTok ainda mais. Que é mais coisado, né? Não. Foi o que ele disse? Sai todo mundo. Sai do quarto. Ei, sem holofotes. Sai. Mas nós queremos fazer como os fariseus. Quem ora sou eu, e todo mundo tem que ver eu orando com as mãos para cima e falando e não sei o quê. Eu aprendo que não é assim, cara. Só que o que eu acho mais massa, de novo, é que Pedro, apóstolo de Jesus, estava na hora quando o Senhor ensinou Mateus capítulo 6, versículo 6. Sermão do Monte, o Senhor pregando, ensinando, fala, ei, quando vocês forem orar, vai para o teu quarto, se tranca, fecha a porta, não precisa falar para ninguém não, ora em secreto, que o teu pai que vem em secreto vai te recompensar. A gente quer aparecer, rapaz. Para quê? Ei, Versículo 18 de Mateus capítulo 6, eu acho que é 18, não tenho certeza não. Vai dizer, não façam como aquela galera que fica lá nas praças, de mão levantada, plantando bananeira, gritando bem alto, para poder aparecer. Vai para o quarto. Pedro, que segue o exemplo perfeito, não segue a moda, não segue o que estão ditando por aí, o que estão dizendo por aí, ele segue o exemplo perfeito que é Jesus Cristo de Nazaré. E fala, pessoal, por favor, me deixa sozinho aqui, porque eu preciso orar. Eu preciso orar. O texto vai dizer, tirando o pessoal, orou. Somente depois de orar é que ele fez isso. Versículo 5. Fala, meu Deus. Versículo 5. Perdão, Marcos 5. Eu disse que ia entregar com 40 minutos, né? 7h40, não foi, pastor? Então pronto, nós temos aí... Não, 7h40. Marcos capítulo 5, verso 41. Diz assim, ó. E aqui eu vou finalizar. Marcos 5, verso 41 e 42. Olha que coisa mais linda, meu irmão. Olha que coisa mais linda. O que foi que Pedro fez? Pessoal, por favor, se retira. Orou. Depois que orou, falou o quê? Tabita, levante-se. Pegou pela mão, levantou e apresentou para o pessoal vivo, não foi? Ele aprendeu isso com quem? Marcos capítulo 5, verso 41. Jesus.
tomando-a pela mão, lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que desse a ela alguma coisa para comer. Ai, meu Deus, é muito lindo esse Senhor Jesus. Sim ou não? Copiou o mestre, cara. Copiou o mestre. E você está copiando quem? E eu estou copiando quem? O que eu estou fazendo? Quem é o meu exemplo? Quem é o teu exemplo? A quem nós estamos seguindo? Espiritualidade equilibrada é a marca fundamental na vida do crente. Para concluir, o discípulo é chamado para fazer discípulo, sim ou não? Discípulo de quem? Do exemplo perfeito. E eu só vou conseguir replicar se eu olhar para ele como o meu exemplo perfeito. Nós precisamos ser como o nosso mestre, ou seja, nós precisamos viver esse exemplo perfeito. Como? Primeiro, zelando pelas pessoas, cuidando das pessoas. Segundo, reconhecendo que ele é dono de tudo, o senhorio é dele. Terceiro, sendo sujeito à missão de Deus. Eu estou debaixo dessa missão, eu estou disponível, pode contar comigo. E quarto, tendo uma espiritualidade saudável ou equilibrada, como você preferir. Se isso acontecer, meu povo, olha o que é que vai acontecer. Versículo 42, de Atos capítulo 9. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu fazer 4 aplicações para a sua vida, pode ser? 4 aplicações. Primeira aplicação. Se envolva com as pessoas. Não fica colocando ela no inferno, não. Ou então só pregando a palavra, não. Se envolve, cara. Decida hoje fazer a diferença na vida das pessoas através do relacionamento. Isso é discipulado. Através do relacionamento. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Jesus chamou os seus discípulos e começou o discipulado de imediato. Mas muitos deles nem convertidos eram ainda. Como assim, pastor? Lembra que muito tempo depois, Pedro vai questionar Jesus. Aí Jesus fala assim: Pedro, quando tu te converteres, foi muito depois, ó. Quando tu te converteres, Pedro, então comece hoje o seu relacionamento de discipulado com as pessoas que estão à sua volta. Hoje, se envolva com as pessoas. Segunda aplicação, hoje, olhe para o seu ministério, para a sua vida, declarando que Ele é o dono de todas as coisas. Pastor, mas eu já faço isso. Mas torna mais visível. Torna mais visível. Deixa isso mais claro, porque talvez algumas pessoas ainda não tenham entendido, não. Certo? Terceira aplicação, viva para servir. Hoje foi lindo, a gente vê um monte de gente fazendo feijoada. Ontem à noite já tinha gente servindo, envolvido. Na praça à tarde também tinha gente lá servindo. Cara, isso é lindo demais. Então, hoje, decida continuar fazendo isso, servindo com alegria as pessoas. Sirva. E quarta aplicação, decida hoje ter uma espiritualidade saudável, que louva e engrandece o nome do Senhor Jesus. E não que escandaliza, pelo contrário, sirva com alegria, para que Ele seja glorificado e exaltado no nome de Jesus. Amém.